uma das vistas mais privilegiadas da cidade. Do alto do Monte Serra, a Baía de Todos os Santos se exibe para quem quiser aproveitar a brisa e a paisagem. Mas o que hoje é ponto turístico foi palco da primeira grande batalha enfrentada por quem habitava a então colônia de Portugal. Da expulsão dos holandeses, que em 1624 tentavam a todo custo dominar Salvador, até a Conjuração Baiana em 1798, passando pela Revolta dos Malês em 1835 e muitas outras, Salvador sempre foi marcada pela luta do seu povo. Quem olha hoje vê todo o perfil cultural da cidade, da alegria, do carnaval, da identidade linguística, não imagina que essa cidade foi construída sob muito sacrifício, muita luta. A luta do povo preto para se estabelecer, diante de um modelo escravista, a luta contra invasores estrangeiros. A gente está aqui num lugar que é muito referenciado disso, porque a luta contra os holandeses, por exemplo, em 1624, era uma luta mais do que defender os interesses portugueses, era defender uma autonomia que viria um dia. Então, daqui entre 1624 e 1625, a Baía de Todos os Santos assistiu essa luta contra o domínio holandês, que vinha também, assim como os portugueses, com a intenção de oprimir. Ao longo de 474 anos, Salvador teve e tem figuras importantes que ajudaram a construir essa história. Aqui no Instituto Geográfico Histórico da Bahia está grande parte dessa história. Entre tantos atores que tiveram um papel importantíssimo na construção de Salvador desde 1549, a gente vai trazer dois deles. Um está aqui, ó. É o Soldado Medeiros, ou melhor, Maria Quitéria, que junto com Joana Angélica tiveram um papel importantíssimo no processo de independência do Brasil aqui na Bahia. Joana Angélica marca um momento anterior em que os portugueses, buscando possíveis revoltosos, contrários ao domínio português, ao jugo português, invadem um convento, que era um espaço religioso, onde homens não podiam entrar, se coloca bravamente na frente e acaba sendo atingida por um golpe de baioneta e vem a falecer, se tornando uma mártir nesse contexto e causando um caos na cidade. Porque imagina, se os portugueses adentrarem um espaço sagrado, imagina o que iriam fazer com outros espaços. As mudanças da Salvador, construída para ser um modelo europeu, logo mostraram que a cidade não seria uma cópia de Portugal. Ao longo do século XIX, vamos ter a continuidade de crises do ponto de vista econômico. Salvador não vai conseguir levar adiante um momento de estabilidade ou grande progresso econômico significativo. É aquilo que muito tempo depois, especialmente no século XX, foi chamado, tentaram entender como que seria esse enigma baiano. O Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, se tornam grandes expoentes da economia brasileira. Por conta do café, do processo de industrialização, o Nordeste fica um pouco esquecido. Então, Salvador chega, ao longo de todo esse tempo, ao longo de toda essa história, enquanto cidade, como uma cidade de múltiplas faces. De um passado repleto de tensões, revoltas, levantes, processos importantes como da independência do contexto do Brasil na Bahia. A importância histórica somada ao potencial econômico da capital ainda não foram devidamente valorizados, de acordo com os historiadores. Quando a gente fala sobre a nossa história, sobre o nosso passado, sobre a nossa memória, estamos falando do processo de identidade. O que somos hoje toca diretamente naquilo que foram no passado os habitantes de Salvador, da Bahia, do processo de construção, inclusive da consolidação de independência. E os imóveis, o patrimônio, reflete tudo isso. É preciso que se encontre o ponto de equilíbrio entre o setor privado, o setor público, para que a gente realmente preserve esse manancial poderosíssimo, que é a arquitetura e a história física de Salvador. Salvador é um porto seguro, seguro que há tanta agonia.